Bom dia, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Deus seja conosco nesta manhã do dia 29 de março de 2020. A Igreja Presbiteriana de Águas Belas se reúne aqui nessa live para, no dia do Senhor, nós cultuarmos o seu excelso nome. E neste momento eu gostaria de convidar você, onde você estiver, meu irmão, para juntos nós fecharmos os nossos olhos, mas abrirmos o nosso coração diante de Deus em oração. Vamos orar nesse momento, buscando a presença dEle. Senhor Deus, nosso amado Pai, nesta manhã de domingo, dia do Senhor, estamos vivenciando um momento único na história da humanidade, Pai. Esse momento, ó Deus, de pandemia, onde a igreja do Senhor, os crentes do Senhor não podem se reunir no templo para te adorar, mas nós nos reunimos, Senhor, nesse veículo de comunicação que tem nos abençoado, Pai. E queremos, meu Deus, unidos, clamar a Ti, Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro, clamar ao Senhor que o Senhor visite o lar de cada membro da nossa igreja, Deus. Pai, que o Senhor nesta manhã visite a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso da nossa igreja, Senhor. Seja conosco, Pai, e nos dê, meu Deus, uma manhã abençoada na Tua presença, Pai, onde iremos cantar louvores ao Teu santo nome, onde iremos meditar na Tua poderosa palavra, Deus. Portanto, nós queremos clamar: vem, Senhor, e receba o nosso culto, Pai, porque parte de corações gratos a Ti, ó Deus. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, vamos neste momento louvar ao nosso Deus com o hino de número 136, hino que tem por nome Rocha Eterna, hino de número 136. Eu vou dar um tempinho para que, se você quiser pegar o inário ou abrir ou ligar o inário aí no seu celular, você tem hino 136, chama-se Rocha Eterna. Veja como esse hino ele é belíssimo. Ele fala do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa rocha inabalável. Então, preste atenção, por gentileza, nesse belíssimo hino, meu irmão. Derramado em meu lugar.
Louvado seja o nosso Deus, meus queridos. Esse hino fala que o Senhor Jesus é a rocha eterna. Meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz derramado em meu lugar. A segunda estrofe diz: não por obras nem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Eu gostaria de nesse momento nós orarmos mais uma vez, confessando a Deus os nossos pecados, meus queridos. Uma vez que estamos na presença do Deus Santo e nós somos pecadores, precisamos nos achegar a Ele com um coração totalmente contrito, um coração quebrantado, um coração que confessa os nossos pecados. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, o Senhor é santo, mas nós somos pecadores, Pai. Essa é a nossa realidade, Senhor. Nós decidimos nos afastar de Ti, mas um dia o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e pagou os nossos pecados ali na cruz do Calvário e nos comprou para Ti, Deus. E nós somos do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, Pai. E por isso nós prestamos, meu Deus, a Ti as nossas confissões, Pai. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, aquilo que nós pensamos que não está de acordo com a Tua vontade, aquilo que nós falamos que não está de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, nós queremos Te pedir perdão por ações que temos desenvolvido que não glorificam o Teu santo nome, Pai. Vem nesta manhã, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e lava-nos completamente, Pai, para que possamos, meu Deus, cultuar-Te, limpos, mais alvos do que a neve, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu gostaria de, nesse momento, convidar você para juntos abrirmos a palavra do nosso Deus no Salmo de número 67. Salmo 67. Abra por gentileza a sua Bíblia e nós veremos a leitura desse salmo, e ele tem muito a falar aos nossos corações. Salmo de número 67. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, no seu escritório, onde você estiver, abra ela e vamos meditar, e vamos fazer a leitura desse salmo. Salmo de número 67. Diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Queridos, que Deus possa, nesta manhã, abençoar a minha, a sua vida, abençoar a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, abençoar os irmãos que estão entrando nessa live nesta manhã, e que nós possamos louvar a Deus, como o salmista diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Vamos nesse momento ser conduzido com 2 cânticos ainda ao nosso Deus. O primeiro cântico que nós iremos entoar chama-se Eis a Nossa Estrela da Manhã. Um cântico bem antigo, mas que fala profundamente aos nossos corações. Vamos louvar ao nosso Deus?
para sempre, ó meu Deus. Irmãos, que hino belíssimo. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Na verdade, o povo do Senhor tem diversos motivos para estar nesta manhã, mesmo que impossibilitado de ir ao templo. A construção que foi consagrada para nós nos reunirmos como povo do Senhor para louvá-lo. Mas nós temos esse veículo tão abençoado, que são as mídias, que são as redes sociais. Nós podemos estar reunidos, louvando e bendizendo o nosso Deus. Para continuar esse momento de louvor, nós separamos um cântico muito bonito também do nosso irmão em Cristo, Ademar de Campos, chamado Ele é Exaltado. Ouça a letra desse cântico, meu querido irmão. E se você sabe, cante também ao nosso Deus. Amém. Você percebe que quando você exalta ao Senhor aqui na terra, você se junta à hoste de anjos nos céus que estão adorando a Deus. Esse foi o motivo que Deus me criou. Esse foi o motivo que Deus lhe criou. Foi para exaltá-lo, para bendizê-lo, meu querido. Nesse momento nós iremos
passar para a nossa meditação na palavra do nosso Deus. E eu gostaria de continuar a nossa meditação na epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Nós, da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, estamos trabalhando na escola, no culto matutino, no culto pela manhã, a epístola de Pedro, 1 Pedro, e nós chegamos agora no capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. E nós estaremos meditando na palavra do nosso Deus nesse texto. Esse texto falou profundamente ao meu coração e acredito que ele irá falar, meu querido irmão, a você também profundamente, uma vez que Pedro ele escreve essa epístola para irmãos em Cristo que estava passando por dificuldades. Pedro vai nos alertar a viver unidos em Cristo Jesus. Você que está chegando agora, nós iremos meditar na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Atente para a leitura desse texto, meu querido irmão. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Amados irmãos, nós temos vivido os dias pós-modernos. E uma das características dos dias pós-modernos é a frouxidão na questão da identidade. Nós já não sabemos mais, ou melhor dizendo, algumas pessoas já não sabem mais quem são e em quem estão crendo. Mas é interessante que existe um aspecto ainda que a pós-modernidade ela não conseguiu combater. E ela não vai conseguir combater. Louvado seja Deus por isso. Que são os absolutos. Interessante que quando nós falamos sobre identidade, é simples demais nós percebermos quem nós somos. Se eu perguntar para você quem você é, você vai me dizer assim: pastor, eu sou fulano de tal, nascido no dia tal, meus pais são fulana e fulano. Isso tem a ver com quem você é, isso tem a ver com identidade. E quando nós falamos sobre essa perda da identidade, eu quero me relacionar exatamente à igreja do Senhor. As pessoas elas têm entrado na casa do Senhor, têm se tornado membros da igreja do Senhor, mas elas não percebem que a igreja ela tem uma identidade. E quando nós passamos a dizer que nós somos a igreja do Senhor, não estou falando meramente ser membro de uma igreja, mas ser crente no Senhor Jesus, nós passamos a assumir a identidade de Cristo também. Mas nós podemos ver pessoas que querem
deturpar a identidade de Cristo, deturpar quem Cristo é, e, portanto, deturpa a vontade de Cristo para a sua igreja. E é interessante que o apóstolo Pedro ele vai falar exatamente a respeito dessa identidade da igreja. E ele vai nos ensinar, meus queridos irmãos, nesses poucos versículos, a respeito das evidências de uma igreja saudável. De uma igreja saudável. E é exatamente sobre esse tema que eu gostaria de conversar com os amados irmãos nesta manhã. As evidências de uma igreja saudável. Quais são, meus queridos irmãos, as evidências de uma igreja saudável? Em primeiro lugar, nós podemos ver no verso de número 7 que ela mantém uma expectativa para com a volta de Cristo. Se alguém lhe perguntar qual é a identidade, uma das características da identidade da igreja de Cristo, você vai responder, de acordo com esse texto, que ela mantém uma expectativa para com a volta de Cristo. Afinal de contas, meus irmãos, nós estamos em casa, nós estamos privados de sair, de passear, de viajar, de visitar nossos familiares. Mas, veja, mesmo nós em casa, nós estamos com a expectativa de que Cristo vai voltar. E é interessante, meu irmão, quando nós paramos para perceber como o apóstolo Pedro desejava que a igreja do primeiro século, bem como a igreja contemporânea, devia esperar a volta de Cristo. Ele vai dizer que a igreja precisa esperar a volta de Cristo de maneira criteriosa e de maneira sóbria. Mas por que ele tinha isso em mente, meus irmãos? É simples a resposta. Porque os crentes da igreja primitiva tinham a compreensão de que a volta de Cristo estava muito próxima. Veja, não é diferente com os reformadores. Os reformadores, eles também tinham essa mesma percepção. Por eles estarem passando por momentos de perseguição, por momentos complicados, tanto eclesiasticamente, como socialmente, como financeiramente, eles disseram, é o fim dos tempos, o Senhor está voltando. Não é assim comigo e com você hoje? Vivenciando essa pandemia, vivenciando esse enclausuramento, nós dizemos, é o fim dos dias. Então, meus irmãos, como é que a Bíblia ela trata essa questão do fim dos dias? Pedro vai mostrar, e não apenas Pedro, mas o apóstolo Paulo, João, e de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que a primeira vinda de Cristo a este mundo, a sua morte, a sua ressurreição, já com a sua ressurreição inicia o fim dos tempos. Então nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. É por isso que Pedro está aqui alertando a igreja do Senhor a viver de maneira criteriosa e de maneira sóbria, no verso de número 7. Veja como é interessante. Quando nós olhamos Romanos, o livro do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, no verso de número 12, nós vemos lá que os crentes sempre tiveram a impressão que o dia do Senhor, ou seja, a volta do Senhor Jesus Cristo, estava próxima. Paulo vai nos informar lá, em Romanos 13, verso 12, que vai alta a noite e vem chegando o dia. Ele vai dizer, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que Paulo está nos ensinando? Paulo diz, olha, a volta do Senhor será mais ou menos como acontece à noite e chega o dia. Ou seja, será repentino. Então, irmãos, uma vez que a segunda
vinda de Cristo será algo repentino, mas nós não sabemos quando vai acontecer. Pedro está alertando a igreja, mostrando àqueles irmãos que o que é importante é que um dia nós veremos ao Senhor como Ele é. Mas também é importante nessa espera nós percebermos que a maneira como nós vivemos os nossos dias aqui na terra é que vai nos dizer se realmente nós estamos esperando o Senhor Jesus voltar. Veja, portanto, que Pedro está encorajando seus leitores a verem a vida e a viverem a vida à luz do fim que está próximo. Veja, isso não é nada aterrorizante para o cristão. Pelo contrário, isso é esperançoso para o cristão. Para aqueles que não creem em Cristo, é desesperançoso mesmo. É para deixar a pessoa com os nervos à flor da pele. É para deixar as pessoas com pavor. No entanto, os crentes em Cristo Jesus, eles estão esperando a volta do Senhor de maneira criteriosa, cautelosa e de maneira sóbria. Mais à frente nós vamos tentar explicar o que seria, o que é viver criteriosamente e de maneira sóbria. Nós chegaremos lá, tenha um pouquinho de paciência, tá certo, meu querido irmão? Note que essa ideia de esperar a volta de Cristo também é defendida pelo autor da Epístola aos Hebreus. Nós podemos ver lá no capítulo 10, no verso de número 25, que o autor vai dizer: e tanto mais, quando vedes que o dia está próximo. Ele está alertando o povo de Deus a atinar para o dia do Senhor, a volta do Senhor que está próximo, certo? Quando olhamos os escritos do apóstolo Tiago, também vemos essa mesma ideia exposta quando ele escreve da seguinte forma: sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juiz está à porta. Tiago capítulo 5, verso 8 e verso 9. Irmãos, como eu falei, a Bíblia ela está repleta dessa verdade. O dia do Senhor está próximo, desde o dia da sua ressurreição. Veja, você consegue perceber que é exatamente o alerta que Pedro está nos mostrando aqui? Nós, como igreja do Senhor, precisamos ser comedidos, irmãos, tendo clareza e estabilidade mental. Veja, ser uma pessoa criteriosa e ser uma pessoa sóbria é exatamente ter clareza e estabilidade mental. Essa é a ideia que Pedro quer trazer para mim e para você. Veja, note que o contrário de sobriedade e critério é ser uma pessoa frenética, é ser uma pessoa insensata. Pedro está chamando essa igreja que está esperando a volta de Cristo a ser criteriosa, a ser clara e ter uma estabilidade mental. Esse é o convite de Pedro para mim e para você. Nós estamos conversando sobre as características de uma igreja saudável. E nós dissemos que a primeira característica que Pedro vai nos mostrar aqui nesse texto é que ela espera com expectativa a volta de Cristo. E essa espera com expectativa, meu irmão, ela é embasada em um equilíbrio mental.
Não é como algumas pessoas se reúnem em templos e começam a falar, começam a pregar, começam a louvar, e parece que elas não entendem o que estão fazendo. Não é um culto racional, mas é um culto, é uma reunião irracional. Pedro está dizendo assim, gente, nós fomos chamados para esperar a volta de Cristo com sobriedade. Veja, você já viu uma pessoa que está inebriada, que está sobre o efeito ou sob o efeito de álcool? Ela não está sóbria. Ela não consegue concatenar as palavras que saem da sua boca. Ela não consegue segurar o seu emocional. E ela começa a falar aquilo que está dentro do seu coração. E ela começa a escavar os porões da sua alma. E daqui a pouco ela se encontra chorando. Daqui a pouco ela sorri. E a gente vê esse desequilíbrio que o álcool traz à mente humana, ou que as drogas traz à mente humana. Paulo está dizendo, gente, nós estamos esperando a volta de Cristo. Nós precisamos estar sóbrios mentalmente. Irmãos, quantas e quantas pessoas nesses dias de pandemia têm deixado se embriagar por notícias do canal desses canais aí de televisão que são totalmente comprometidos consigo mesmos e não relatam a verdade. E a gente começa a encharcar o nosso coração dessas notícias e daqui a pouco nós estamos embriagados por essas más notícias e a gente não consegue mais ter um equilíbrio mental, a gente não consegue mais analisar a nossa fala. Pedro está dizendo assim, igreja do Senhor, vocês estão esperando o regresso, a volta do Senhor para buscar vocês, mas vocês precisam viver sóbrios. Vocês precisam esperar o Senhor de maneira racional. Veja, eu não sei se você já teve a desagradável experiência de ver algumas pessoas esses dias vivendo a quarentena, usando palavras desmedidas, sem equilíbrio, carregada de insensatez e de desarmonia bíblica. Gente que pega essas epidemias, esses problemas que são mundiais ou que têm repercussão mundial, e eles dizem assim, olha, a tal profecia da Bíblia se encaixa totalmente aqui nesse evento. Aí ele começa a viver numa paranoia. Pedro está dizendo assim, gente, nós não precisamos disso. Nós precisamos esperar o Senhor Jesus Cristo com equilíbrio mental. Não fique querendo achar na Bíblia textos para comprovar a sua tese de que X evento ou que Y evento é aquele que a Bíblia profetizou. Não. Pedro está nos chamando a vivermos um dia de cada vez esperando a volta de Cristo. E não um dia de cada vez querendo interpretar texto por texto da Bíblia. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para um equilíbrio mental, uma clareza na vida espiritual. Veja, Pedro está nos alertando a vivermos uma vida cristã equilibrada
e não sermos influenciados por novas interpretações. Então essa sobriedade, irmãos, que Pedro fala, está ligada aos aspectos teológicos também, mas também aos aspectos práticos. Veja, o que eu quero significar com isso? Uma vez que ele nos chama a sermos sóbrios, a sermos criteriosos, ele está relacionando ao conhecimento teológico, é verdade. Mas não existe para o cristão um conhecimento teológico desassociado de uma vida cristã, ou seja, de um cotidiano prático, meu irmão. Então o que Pedro está dizendo aqui é, gente, nós precisamos ser criteriosos teologicamente, nós precisamos ter sobriedade para analisar aquilo que está sendo pregado a nós, aquilo que está sendo ensinado a nós, mas nós precisamos ter o critério também da prática. Nós precisamos estar sóbrios para praticar a verdade que estamos aprendendo. Veja, não se pode existir um cristão teologicamente saudável a menos que ele viva o que conhece e o que ele crê. Nós estamos conversando sobre as características ou as evidências de uma igreja saudável, meus irmãos, à luz desse texto de 1 Pedro 4, do verso 7 ao verso 11. E nós vimos, em primeiro lugar, que a primeira característica ou evidência de uma igreja saudável é que ela está esperando a volta de Cristo. Pedro nos chama então, meus irmãos, a vivermos um cotidiano sóbrio, para que as nossas orações sejam atendidas. Portanto, gente abençoada, quem é sóbrio vive uma vida de oração vigilante. Irmãos, uma vida de oração confusa indica uma mente cristã confusa. Uma mente cristã esquizofrênica, sabe, que ele escolhe textos da Bíblia para crer, revela um conhecimento de Cristo deturpado, revela uma espera de um falso Cristo. Note, uma pessoa que não está sóbria, ela não tem domínio próprio. Portanto, ela não tem a capacidade de manter sua expectativa na volta de Cristo. Mas ela se atrapalha com diversos ensinamentos desvirtuados da palavra de Deus. Queridos, nós temos visto guerras e rumores de guerras. Temos visto epidemias. Temos visto diversos problemas sendo encarados pela humanidade. Mas veja, perceba, as pessoas se colocam diante de Deus. Só um minutinho, meu querido irmão, o computador está querendo descarregar aqui, eu preciso colocá-lo para carregar. Pronto, esqueci de colocar no início. Perdão, meus irmãos. Veja, nós estamos vivendo guerras e rumores de guerras. Temos visto epidemias. Estamos vivendo uma pandemia. E ainda existem cristãos perdendo tempo com discussões fúteis dentro da igreja, quando o Evangelho nos chama a uma vida criteriosa e sóbria na prática da oração. Queridos, não erremos neste ponto mais.
uma vez que somos chamados a um relacionamento com Deus e com os irmãos embasado na sobriedade, para que as nossas orações sejam atendidas, não percamos tempo com brigas fúteis, com discussões que não levam a lugar nenhum. Veja, o objetivo de Pedro aqui é nos chamar a uma maturidade cristã à luz desse texto. E uma coisa que nós devemos aprender é que a maturidade cristã, irmãos, não está relacionada ao seu tempo de igreja. Não está. Mas a maturidade cristã, ela está relacionada a quanto você pratica da palavra de Deus. Uma igreja antiga não é sinônimo de uma comunidade saudável, não é sinônimo de uma comunidade madura, mas uma igreja submissa à palavra de Deus, essa sim transparece e age de maneira saudável, ou seja, sobre sobriedade, com sobriedade e com critérios. Portanto, a maturidade cristã vem quando você para de dar desculpas para o seu pecado e passa a viver segundo a vontade de Deus. Isso sim é maturidade. Isso sim é uma vida saudável. Isso sim, meus irmãos, é o objetivo que Pedro quer que nós alcancemos. Essa maturidade cristã. E essa maturidade, ela é independente, meus irmãos. Eu volto a frisar. É independente da idade da pessoa. A maturidade cristã, ela é medida a partir de quanto eu e você praticamos a palavra de Deus. Mas o texto sagrado nos informa mais uma característica, irmãos, de uma igreja saudável. Sabe qual é? Nós podemos ver do verso 8 ao verso 11 que uma outra característica de uma igreja saudável é que ela mantém o amor fervoroso uns pelos outros. Veja, Pedro retoma o tema do amor mais uma vez. Você se lembra lá no primeiro capítulo, no verso de número 22, que ele vai falar que nós precisamos nos amar mutuamente. Veja que antes dele dar a ordem para a igreja, se ame, aqui no verso 8, ele inicia o versículo dizendo acima de tudo. Em outras palavras, Pedro faz uma alusão, irmãos, aqui nessa ideia de acima de tudo, para falar sobre o quê? Para falar sobre a lei de Deus. Veja, mas qual aspecto da lei de Deus que Pedro quer se relacionar aqui com essa expressão acima de tudo? É exatamente, irmãos, aquela passagem bíblica lá de Mateus capítulo 22, verso de número 37 ao verso de número 39, que o Senhor Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, entenda a ideia aqui. Antes de Pedro dizer amem uns aos outros, ele diz assim, acima de tudo. Acima de tudo o quê? Irmãos da igreja primitiva, irmãos da igreja presbiteriana de Águas Belas, vocês precisam amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque assim, você vai cumprir o que eu estou ensinando aqui na epístola de 1 Pedro capítulo 4. É isso que Pedro está dizendo para a igreja do Senhor. É interessante, irmãos, que este mandamento
também é registrado por Paulo. Essa mesma ideia de amar uns aos outros. Essa ideia também é defendida por João. Então, observe que Pedro nos mostra que o amor entre os irmãos deve ser profundo. É isso que o texto diz, verso 8. Profundo. Queridos, o que esse advérbio transmite para nós? Amarmos com profundidade. Ele mostra, irmãos, a extensão do amor cristão. Pois o amor, ele traz tranquilidade, ele traz equilíbrio e freia as tensões dos problemas. Essa é a ideia que Pedro quer defender aqui. Irmãos, amem uns aos outros profundamente. Por quê? Porque esse advérbio tido aqui como profundidade, ele vai mostrar essa extensão desse amor. Não é um amor pequeno, mas é um amor que se estende. Aí ele vai dizer, pois o amor, ele traz tranquilidade, traz equilíbrio e ele freia as tensões dos problemas. Irmãos, o fato do amor cobrir multidões de pecados pode estar relacionado a dois aspectos aqui nesse texto. E é interessante que os comentaristas vão dizer que existe o aspecto ativo do amor, mas existe o aspecto passivo do amor. O aspecto ativo, irmãos, é quando nós amamos nosso irmão. É quando nós decidimos perdoar ele. Mas o segundo aspecto do amor aqui é o aspecto passivo, ou seja, é quando Deus, ele olha para mim, ele olha para você e decide nos amar. Os comentaristas vão dizer que tem esses dois aspectos aqui, esse amor. No entanto, irmãos, quando eu olho diretamente para esse texto, 1 Pedro capítulo 4, do verso 7 ao 11, eu percebo que existe aqui um imperativo, aqui, ou seja, é uma ordem do apóstolo Pedro, à igreja primitiva, mas a mim e a você que somos igreja contemporânea do Senhor, dizendo assim, amem, amem. Veja, eu gosto muito do comentarista, o Kistemark. Ele vai falar exatamente isso. Ele vai dizer que existe o aspecto ativo desse texto, ou existe o aspecto passivo desse texto. Nós recebemos o amor de Deus, mas a ideia que Pedro quer trazer aqui para mim e para você é que nós somos chamados a amar. Veja, mas como é que nós iremos demonstrar amor para com o nosso irmão? Essa é a pergunta ideal do texto. Pedro vai nos informar, meus irmãos, como é que nós podemos demonstrar amor para com o nosso irmão. Ele vai dizer que nós iremos demonstrar o nosso amor para com o nosso irmão sendo hospitaleiros. Veja como é interessante a ideia aqui do texto, irmãos. No mundo antigo, os viajantes dependiam dos seus conhecidos. Eles dependiam de seus amigos. Eles dependiam de seus parentes. Para o quê? Para lhes dar hospedagem. De modo geral, irmãos, existiam hospedarias no mundo antigo. No entanto, elas eram perigosas e um tanto quanto desconfiáveis. Assim, os viajantes buscavam estalagem na casa dos amigos. É por isso que Pedro vai trazer essa ideia. Pedro, sabendo que havia hospedagens problemáticas, ele diz assim, irmãos, amemos uns aos outros, sendo hospitaleiros, ou seja, cuidando um dos outros. Mas é interessante que essa ideia vá um pouco mais a fundo, irmãos. Veja, Pedro, sabendo
que havia também hóspedes que abusavam da boa vontade dos anfitriões, o que é que ele faz? Ele alerta aos donos de casa, dizendo assim: olha, sejam hospitaleiros, sem murmuração. Pedro está dizendo assim: amem aqueles que são difíceis de ser amados. Cuidem daqueles que são problemáticos. Essa é a ideia que Pedro quer trazer aqui, irmãos. Veja, Pedro não para por aqui ao mandar a igreja fervorosa se amar, ou mandar a igreja se amar fervorosamente, melhor dizendo. No verso 10, Pedro diz que nós devemos servir segundo o dom que Deus mesmo nos deu. Irmãos, dons aqui são a nossa habilidade, meu irmão. São as nossas habilidades, certo? Um crente, ele não pode criar os seus próprios dons. Não. Deus é quem concede a cada um segundo a sua graça. Então Pedro, sabendo disso, ele diz aos crentes: os dons que vocês têm, os dons que vocês possuem, pertencem a Deus e devem ser usados em favor do reino de Deus. Esse é o estímulo de Pedro para a igreja primitiva. Esse é o estímulo de Pedro para a minha vida e para a sua vida, meus irmãos. Devemos ser usados, os nossos dons devem ser usados para o benefício mútuo dentro da comunidade que nós fazemos parte. E isso em harmonia com a vontade, com os propósitos de Deus. Mas veja, Pedro não termina por aqui. Ele olha para a igreja do Senhor e diz: vocês querem ser uma igreja saudável? Essa é a ideia aqui do texto. Então vocês precisam aprender mais uma coisa. Vocês sejam bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Em estudos passados, nós trabalhamos essa palavra despenseiro. É aquela pessoa que está incumbida da despensa de uma casa, certo? Da despensa de uma casa. Então, ele é aquele responsável, esse sujeito despenseiro é o responsável por cuidar para que nada venha faltar para o seu senhor. O seu senhor já providenciou todas as coisas para a sua casa, mas ele coloca nas mãos do despenseiro para que ele administre e que essas coisas que o próprio dono da casa providenciou, comprou, cheguem às suas mãos. A ideia aqui é o seguinte, meus irmãos: nós somos despenseiros, nós estamos cuidando daquilo que pertence a Deus. Nós estamos cuidando dos dons que Deus colocou nas nossas vidas. Então nós precisamos usá-los em prol do próprio Deus. Veja, uma igreja que se ama fervorosamente, meu irmão, ela exercita os seus dons. Os membros dessa comunidade que entende que não é Deus, mas que é servo, que recebeu de Deus a capacitação de tocar um violão, de tocar um teclado, de tocar uma bateria, de pregar, de trabalhar como presbítero, como diácono, como pastor. Ele percebe esses dons que Deus lhes deu e diz assim: eu vou usá-los para a glória de Deus, eu vou usar para o próprio Deus. Veja, o que é essa ideia de
sejam bons despenseiros da multiforme graça de Deus que Pedro ele traz aqui. Pode significar mais para nós. Significa, irmãos, que eu e você, nós somos encarregados de administrar os bens do Senhor. Você se lembra da parábola do servo vigilante, lá em Lucas capítulo 12, do verso de número 35 ao verso de número 48, quando o Lucas nos informa que bem-aventurados são aqueles servos a quem o Senhor Jesus, quando voltar, os encontrará vigilantes. O Senhor mesmo vai lhes preparar a mesa e os servir. E no verso de número 42, o Senhor faz uma pergunta: quem é o mordomo fiel? Essa é a pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz lá. Ou seja, quem é o despenseiro fiel? Pedro está nos chamando a sermos essa pessoa, esse homem, essa mulher, essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, esse idoso, que tem os dons de Deus nas mãos e que dispensa eles, que serve eles à comunidade do Senhor. Veja, ele nos diz que o dom, em primeiro lugar, irmãos, aqui, é o próprio Evangelho. Certo? Nós somos chamados a compartilhar o dom do Evangelho com os nossos amigos e irmãos que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, esses dons que Pedro vai trabalhar aqui é a capacitação que cada irmão tem, recebida de Deus, para compartilhar com a comunidade. É por isso que Pedro vai finalizar seu argumento mostrando, irmãos, algumas formas de servir amorosamente a Deus. Ele vai dizer assim: gente, vocês têm dons, nós temos dons. Aí ele vai dizer assim: se você prega, pregue fielmente. Se você serve, sirva de coração. Essa é a ideia. Mas veja, essa palavra servir aqui, irmãos, os teólogos vão dizer que ela está relacionada ela está relacionada ao aspecto de um indivíduo que tem posses. Desculpa, meus irmãos. Não é o coronavírus não, viu? Eu me engasguei, tá certo? Fique tranquilo. Veja só, essa palavra servir aqui, ela está relacionada diretamente a uma pessoa que tem posse e que foi colocado sobre ela a responsabilidade de custear alguma coisa ou abençoar uma pessoa pagando uma dívida. Essa é a ideia do texto. Então Pedro vai dizer assim: se você serve, pague a conta com um coração grato. Se você serve, use tudo que você tem, que foi Deus que colocou nas suas mãos, para ou à disposição do reino de Deus. Veja, irmãos, nós temos diversos dons, diversos talentos. Se eu pedir para você listar aí as habilidades que você tem, eu tenho certeza que você vai conseguir contar pelo menos nas duas mãos. Nós temos irmãos da nossa igreja que toca diversos instrumentos.
Nós temos irmãos na nossa igreja que são evangelistas nato. Nós temos irmãos na nossa igreja que pregam bem. Nós temos irmãos na nossa igreja que fazem um evento como ninguém faz. Então, o chamado de Pedro para essas pessoas é: sirva. Veja, analise o que foi que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Ele serviu. Ele serviu a mim e a você. Ele serviu ao Pai primeiramente, é verdade. Mas, em segundo lugar, ele serviu a mim e a você. Perceba que não existe cristianismo sem serviço. Não existe cristianismo sem um amor abnegado. Não existe cristianismo sem doação, meus irmãos. E quando nós falamos que não existe cristianismo sem amor, é nos dois aspectos da palavra que nós trabalhamos anteriormente. É no sentido ativo e no sentido passivo. Eu amo ativamente, certo? Eu preciso exercer essa ordem. O amor, a palavra amor tem sido banalizada, como se fosse um sentimento, e não é. Amor é uma ação. Amor é um mandamento. E Pedro está dizendo assim: amem de maneira ativa seus irmãos, perdoando, servindo e, consequentemente, vocês irão receber o amor. Ou seja, o amor tem o seu aspecto passivo também. Como é que você ama? Pedro vai dizer: seja hospitaleiro, sem murmuração. O crente mais folgado da sua igreja, ame ele também. Cuide dele também. Irmãos, alguns desafios são impostos a nós por esse texto. Eu gostaria de finalizar a nossa live nesta manhã trazendo alguns desafios para nossa igreja amada. Uma vez que você entende que você está numa espera, você está esperando a volta de Cristo, não espere Ele de qualquer maneira. É interessante que a Bíblia vai dizer que a volta do Senhor Jesus Cristo será semelhante à vinda de um ladrão. Nós não sabemos quando ele vem. É por isso que nós precisamos colocar cerca no muro da nossa casa. Nós precisamos colocar grades nas janelas da nossa casa. Nós precisamos nos cuidar. Semelhante a isso, nós precisamos viver a nossa vida, viver a caminhada cristã de maneira criteriosa e sóbria, com um equilíbrio mental, sabendo que o que nós estamos plantando, nós iremos colher, sabendo que o que nós estamos vivendo, nós iremos colher. Mas em segundo lugar, eu gostaria de estimular você a continuar a amar fervorosamente seus irmãos. E isso, meu irmão, implica em, às vezes, nós precisarmos sair do nosso conforto.
Amar significa nós tolerarmos. Às vezes, quando somos difamados, nós não retribuímos da mesma forma. Quando somos perseguidos, não devemos perseguir. Quando somos zombados, devemos continuar firme fazendo o nosso trabalho. Irmãos, nesta manhã nós meditamos sobre o seguinte tema: evidências de uma igreja saudável. E a primeira evidência é que a igreja do Senhor mantém uma expectativa para com a vinda de Cristo. Em segundo lugar, a segunda evidência de uma igreja saudável é que ela mantém o fervor, o amor fervoroso uns pelos outros. A minha pergunta nesta manhã é: estamos dispostos mesmo a sermos uma igreja saudável? Que Deus nos dê essa graça, meu irmão. Que Deus nos dê esse privilégio. Que Deus, pois, abençoe a sua vida. Que Ele direcione a sua vida espiritual. E que Ele nos dê a graça de viver o que esse texto exige de nós. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama a sermos uma igreja saudável, Pai. E não existe, meu Deus, outra maneira da igreja do Senhor ser saudável se não esperar o Senhor e se não ministrar amor uns pelos outros, Pai. Portanto, dá-nos a graça, Senhor, de viver esta exigência da Tua palavra para o bem da nossa alma e para o louvor da Tua glória, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa cada irmão que entrou aqui na nossa live, fica com eles, abençoa a família de cada um, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, antes de nós terminarmos, eu gostaria de mandar um abraço aqui para algumas pessoas que entraram aqui na nossa live. A nossa querida Ana Paula, Deus abençoe, minha irmã. Nossa irmã Alda, minha esposa Ellen, nosso irmão em Cristo e amigo de ministério, pastor reverendo Isaac Carvalho. Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus aí. Um grande abraço, meu irmão. Nossa irmã Adivalci, Deus abençoe, minha irmã. Nosso amigo e professor de português, rapaz, Carlos Barreto, meu querido, um grande abraço, viu? Que Deus abençoe sua vida, que Ele possa direcionar dia após dia seus passos e que você possa sentir esse amor do Senhor Jesus Cristo aí sobre a sua vida. Um grande abraço, satisfação em tê-la aqui conosco. Nossa irmã Ana Isabel, nossa querida irmã Adígena, Deus abençoe, meu irmão. Nosso irmão lá de Garanhuns Jason, Deus abençoe, meu querido. Um grande abraço aí para nossa irmã Verônica, viu? Nosso irmão e amigo Galindo, presbítero Clebson. Deixa eu ver quem mais foi que entrou aqui, meu irmão. Nossa irmã Jesaías, minha irmã, Deus abençoe sua vida, viu? Sua caminhada aí na SAF, tá certo? Nossa irmã Damiana, nosso abraço. Deus te abençoe, minha querida. Deixa eu ver quem entrou mais aqui. Meu amigo de ensino médio, Irã. Deus te abençoe, meu irmão. Quanto tempo, rapaz. Nosso amigo Jair. Deus abençoe, meu querido. Nosso amigo Jair, carinhosamente chamado pelos amigos de Fininho. Deus abençoe, meu irmão, sua vida. Nossa irmã Gislaine, fica na paz, minha irmã Sinara. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. E acabou de entrar aqui também o reverendo Alisson, reverendo lá em Garanhuns, da Manancial. Deus abençoe, meu irmão, essa comunidade aí. Saudade de vocês. A gente está à disposição, viu, meu irmão? Fica na paz do Senhor.
Acabou de entrar aqui o nosso irmão Hélio também. Fica na paz, meu irmão. A gente está finalizando a nossa live agora, mas daqui a pouquinho estará o vídeo todo editado aí no YouTube, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um ótimo domingo e logo mais às 19h30 nós estaremos mais uma vez aqui reunidos na live, certo? Você aí na sua casa, você aí no seu escritório, né? No seu trabalho, não sei se você trabalha no mercado, alguma coisa assim que está podendo funcionar, farmácia, mas nós iremos louvar e bendizer ao nosso Deus, cultuando a Ele, culto de adoração, às 19h30. Então, coloque lá agorinha mesmo, lá no seu alarme, às 19h30, para ligar na nossa live e você ouvir mais uma meditação da palavra do nosso Deus. Tenho certeza que Ele falará ao meu e ao seu coração. Deus abençoe. Tchau, tchau.